Pedro voltou para a Galileia, não porque estava forte, mas porque estava quebrado. Depois da crucificação, tudo parecia ter acabado. O mestre morto, os sonhos enterrados, a culpa viva. Ele não era apenas um discípulo triste, era um homem que falhou na hora mais importante. Ele tinha prometido morrer por Jesus e não conseguiu nem admitir que o conhecia. A culpa não grita, ela pesa. E o peso que Pedro carregava não era só da negação, era da memória do olhar, aquele olhar que encontrou o dele no momento do galo. Pedro não sabia o que fazer com isso. Então fez o que muitos fazem quando se sentem indignos. Voltou para o que fazia antes. Vou pescar. Não era apenas sobre peixe. Era sobre voltar para uma vida onde ele não precisasse encarar o fracasso espiritual. Alguns discípulos foram com ele. A noite inteira no barco, redes lançadas, silêncio. E nada, nenhum peixe. Interessante como, longe do propósito, até aquilo que antes dava certo começa a falhar. Ao amanhecer, uma figura apareceu na praia. Eles não reconheceram de imediato. Uma voz ecoou sobre as águas. Filhos, tendes alguma coisa para comer? Não. A resposta curta revelava mais do que falta de peixe. Revelava frustração. Então a voz disse: lancem a rede do lado direito do barco. Parei familiar. Mesmo cansados, obedeceram. E a rede quase se rompeu de tantos peixes. Foi João quem percebeu primeiro. É o Senhor. Pedro não esperou explicação, não esperou lógica, não esperou dignidade. Ele se lançou na água. O mesmo Pedro que negou, agora se joga no mar para se aproximar. Porque quando a culpa encontra graça, ela não paralisa, ela corre. Na praia, uma fogueira estava acesa. Detalhe que não é coincidência. A última vez que Pedro esteve perto de uma fogueira foi para negar. Agora, diante de outra fogueira, a história estava sendo reescrita. Jesus não começou falando do erro. Não perguntou, por que você fez isso? Ele perguntou algo mais profundo. Pedro, você me ama? Silêncio interno. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Segunda vez. Pedro, você me ama? A repetição começava a tocar onde doía. Sim, Senhor, pastoreia minhas ovelhas. Terceira vez. Agora Pedro sentiu. 3 perguntas, 3 afirmações, 3 restaurações. Onde houve 3 negações, houve 3 oportunidades de declarar amor. Jesus não expôs Pedro diante dos outros, não o humilhou. Ele o restaurou publicamente. O fracasso não foi ignorado, foi transformado. E ali, naquela praia, nasce uma nova versão de Pedro. Não mais o homem da espada, não mais o homem da autoconfiança exagerada, mas o homem que conheceu a própria fraqueza e experimentou graça. E isso muda tudo, porque líderes que nunca falharam tendem a ser duros, mas líderes que foram restaurados sabem cuidar. Dias depois, Jerusalém estava cheia. Pentecostes. O Espírito Santo desceu como vento impetuoso, línguas como fogo repousaram sobre eles. E adivinha quem se levantou para falar? Pedro. O mesmo que teve medo de uma serva, agora estava diante de multidões, sem espada, sem fuga, sem negação. Ele pregou com autoridade, falou sobre Jesus, falou sobre arrependimento, falou sobre salvação. 3.000 pessoas foram alcançadas naquele dia. 3.000. O homem que negou diante de alguns, agora proclamava diante de milhares. Isso não é apenas crescimento, é transformação. Pedro passou a curar enfermos, a enfrentar autoridades religiosas, a ser preso. Mas agora não havia recuo. Quando foi ameaçado para não falar mais sobre Jesus, respondeu: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha a diferença. Antes negou para se proteger. Agora enfrenta para permanecer fiel. A graça não apenas perdoou Pedro, fortaleceu Pedro. Ele não se tornou líder porque era perfeito, se tornou líder porque foi quebrado e restaurado. O livro de Atos mostra um Pedro ousado,
Milagres acontecendo à sua sombra, prisões que não o intimidam, conselhos que não o silenciam, mas a história não termina ali. Anos depois, perseguições se intensificaram, cristãos sendo mortos. E Pedro sabia que seu tempo estava chegando. Segundo a tradição cristã antiga, durante o governo de Nero, em Roma, Pedro foi condenado à morte, crucificação. Mas há um detalhe que ecoa forte. Ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Olha o ciclo completo. O homem que disse, não o conheço, agora dizia com a própria morte, eu pertenço a ele. O homem que fugiu da pressão agora a enfrentava até o fim. Essa é a jornada, não de um homem perfeito, mas de um homem transformado. Pedro nos ensina que o fracasso não invalida o chamado, que a queda não cancela o propósito, que a culpa não é o ponto final. Ela pode ser o ponto de encontro com a graça. Se a história tivesse terminado no canto do galo, Pedro seria lembrado como o discípulo que negou, mas ela continuou. E ele se tornou a pedra que sustentou os primeiros passos da igreja. Talvez você esteja no capítulo da fogueira. Talvez esteja no momento do galo. Talvez esteja chorando amargamente por algo que fez. Mas a praia ainda existe. O amanhecer ainda vem. E a pergunta ainda ecoa. Você me ama? Porque no reino, restauração não é teoria, é prática. Pedro caiu. Pedro chorou. Pedro foi restaurado. Pedro liderou. Pedro morreu fiel. E essa é a saga completa. Não sobre perfeição, mas sobre graça que transforma homens comuns em pilares eternos.